E aí, galera? E aí, galera, hoje a gente vai fazer um vídeo sobre a Idade Antiga para ganhar nota. Então, se inscreve no canal, curte aí, Dá beleza? um like, que a gente foi obrigado a fazer esse vídeo e postar, mas logo mais a gente vai apagar. Beleza. Tchau! A Idade Antiga, ela se inicia a partir da invenção da escrita e ela termina com a queda do Império Romano. A Antiguidade foi um período importantíssimo na história da humanidade, porque nessa época, como eu já falei, surgiu a escrita e também surge a filosofia, que é a busca por conhecimento fora das crenças religiosas que eram muito fortes na época. Tá, o diferencial dessa época é que das outras que já tinham passado, surgem duas civilizações aí muito fortes, a Roma e a Grécia. Que a Roma acaba por tomar a Grécia e forma um império muito forte. O poder do império construído pelos romanos era tão grande que acabou se tornando uma referência mundial, que foi seguida durante muitos anos, inclusive. A Idade Antiga foi um período de tempo que se iniciou a partir da invenção da escrita e terminou... Tira essa porra! Bom, vou falar um pouco sobre a origem da Idade Antiga. As primeiras civilizações surgem entre 4 e 3 a.C. Elas surgem às beiras dos grandes rios, como o Nilo, o Tigre, o Eufrates, o Amarelo, entre outros rios importantes, como resultado da Revolução Neolítica. Essas civilizações dominam algumas técnicas, como a agricultura, a escrita, a metalurgia, e nessa época também surge a roda. E vai. Bom, e o crescente fértil é como fica conhecida a região, que se estende em arco do sudeste do Mediterrâneo até o Golfo Pérsico, incluindo territórios dos atuais o Líbano, Israel, Jordânia, Síria, Turquia e Iraque, em um traçado que lembra uma lua em um quarto crescente. Olá, eu vou falar da política na Idade Antiga. Bom, desde muitos tempos atrás, o ser humano ele percebeu que era melhor o desenvolvimento de ideias em grupo do que só em uma pessoa. E o poder, eles desenvolveram uma nova forma de governo na Grécia Antiga, em Atenas, no século de meados de 6 e 7 a.C. E essa nova forma de poder não era dominada apenas por uma pessoa, e sim por muitas pessoas. Isso era chamado de democracia. A arte na Idade Antiga. Foi na Antiguidade que surgiu os primeiros conceitos teóricos sobre a arte. Para os egípcios e babilônios, a arte esteve bastante associada às necessidades formais dos rituais religiosos. Independente de qual forma de produção artística, como a pintura, ou a escultura, ou a arquitetura, independente disso, buscava-se de alguma forma trazer para o mundo mortal os valores do mundo divino. Embora pertencentes ao mesmo período histórico, os gregos e romanos, ainda que cultivassem também a necessidade, caminharam para uma arte com novos significados. A arte para eles viria a se tornar uma forma de humanismo, diferente da arte para os babilônios. Vamos falar sobre a arte egípcia? Bom, o Egito Antigo, ele era uma civilização muito complexa. A religião foi de principal importância para a composição e a organização social e política. Acreditava-se que os deuses poderiam interferir na história humana. É muito importante falar isso porque eles mitificavam muito essas coisas. E os faraós eram colocados como deuses que poderiam voltar à vida após a morte. Por isso eles eram mumificados até. Por estar sempre focada especificamente na religião, a arte egípcia era bastante padronizada
Era bastante padronizada. E não dava margens à civilidade e imaginação. Bom, vamos falar agora sobre a arte grega, que iniciou no século 8 e 146 a.C. Bom, os gregos, eles foram os primeiros artistas realistas da história. Ou seja, eles foram os primeiros a se preocupar em representar a natureza tal como ela é. Bom, no chamado período geométrico, a arte se restringiu a decorações de vários utensílios e ânforas. Esses objetos eram pinturas com motivos de circulares e semicirculares dispostos nesse trabalho. Bom, abóbadas e fachadas de casa, fachadas de prédios. Não era prédios, era coliseu. Templos, coliseu. Isso aí. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a arte romana. Bom, a arte romana, ela vem de 146 a.C. até 467 depois de Cristo. O desenvolvimento da arte romana começou a partir do século II a.C., época em que Roma já dominava a totalidade do Mediterrâneo e avançava com passos firmes sobre o norte da Europa e Ásia. Bom, é sempre bom lembrar que a arte romana, ela sofre grande influência da arte grega. E muitas das coisas que foram mostradas na arte grega vão aparecer na arte romana também, porque é muito forte a ligação entre as duas. Por isso também diz que existe a arte greco-romana, porque é a mistura das duas. Lembrando, gente, deixa o like, não se esquece de clicar no gostei, se inscreve no meu canal.